Olá, eu, Eriel Araújo e Renata Voz, somos professores da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. E nessa apresentação a gente vai falar sobre a experiência no componente curricular Processos Experimentais em Fotografia. Esse componente curricular ele foi criado em 2020, para esse semestre que aconteceu entre setembro e dezembro, e ele é a antecipação de um componente que está previsto na reformulação do curso de Artes Visuais. A gente vai falar aqui do modo como a gente conduziu, que tem a ver, a criação desse componente tem a ver com a pesquisa que eu realizo relacionada às experimentações fotográficas, a processos históricos de transferência de imagem e também relacionada à pesquisa que Ariel desenvolve. É importante a gente destacar que esse componente curricular, ele é fruto das nossas investigações enquanto artistas e professores, e a gente está relacionado com um prêmio, ou a aprovação no edital da chamada Universal em 2016. Então, eu estou destacando aqui essa interlocução entre a pesquisa e a formação em artes. Então, esse componente curricular, ele tem como ementa a experimentação com processos fotográficos voltados para a criação artística e como objetivo conhecer as possibilidades de produção da imagem fotográfica para a criação de projetos artísticos até sua apresentação e explorar modos de exibição dos resultados alcançados. Então, a gente pensou algumas estratégias, um percurso, né, ao longo das semanas, refletindo sobre a fotografia contemporânea, sobre os processos de criação, e cada estudante ele foi convidado a escolher um tema para trabalhar ao longo do semestre. Então, semanalmente, tem as diretrizes para a criação, e dentro de cada tema, cada um vai fazendo as suas variações. E o grande desafio, né, antes para nós, com relação a esse componente curricular, é que ele é pensado para ser desenvolvido num laboratório de fotografia, um laboratório que possa atender a essas experimentações fotográficas. Contudo, na pandemia, eu e Renata tivemos que pensar em estimular os estudantes a tornar os seus lares um laboratório de produção de imagens fotográficas e experimentações poéticas. A partir desse texto intitulado Estratégias de Informação, em que o autor estabelece algumas categorias, que são a encenação do objeto, a encenação da própria imagem, a encenação do aparato. A partir de cada categoria, a gente criou subcategorias com algumas estratégias relacionadas ao modo de captura da imagem, à criação de objetos para serem fotografados, a algum processo de revelação artesanal. Então, a gente vai apresentar aqui algumas imagens de trabalhos. Renata, é interessante a gente falar também que nós optamos, né, nós adotamos o Aba Mudo como um sistema onde aconteceram todas as nossas atividades remota, e a partir dessas categorias, elas funcionam como vetores de outras conexões, né, com textos, vídeos e experimentos que nós propusemos durante o semestre. Sim, que ao final do semestre, a ideia de fazer as variações sobre um mesmo tema é que o estudante chegue com um portfólio consistente relacionado à fotografia experimental, na relação com outras linguagens também. Então, a gente inicia o semestre com essa primeira atividade, que é uma atividade de apresentação. Então, cada pessoa tem que fazer uma fotomontagem de apresentação a partir de estratégias livres. Então, pode ser tanto analógica, digital, com sobreposição, relacionado à pintura, desenho, gravura, performance. E dividindo as atividades do nosso componente em atividades síncronas e assíncronas, é interessante que a gente comece a conhecer os estudantes pelo compartilhamento das suas fotomontagens.
Então, antes de conhecer os estudantes, a gente conhece as suas fotomontagens, e a partir daí a gente vai identificando algumas características identitárias e poéticas de cada um, né, a partir dessas imagens postadas por eles. Aqui a gente tem um exemplo de uma adaptação residencial para funcionar como um laboratório de experimentações artísticas com ênfase nos processos experimentais e fotográficos. Aqui é um outro exemplo de uma outra estudante anterior do Davi, agora da Érica, onde ela lança mão de objetos e elementos que existem na sua residência sem sair de casa por conta da pandemia para as suas criações artísticas na sua própria residência. No máximo, saindo na varanda ou alguma área externa próxima. Aqui o trabalho de Everton, que ele, nessa semana, tinha a proposta da criação de um objeto a ser fotografado e na relação com a acumulação também. Então, ele cria esse objeto, se fotografa com esse objeto e faz também essa intervenção com o texto na imagem, então trazendo também esse elemento para o seu processo criativo em fotografia. Aqui, Davi com o pôr de si, relacionado à foto performance, que traz essa sequência de imagens dele no dia do aniversário dele, no pôr do sol. Esse também está relacionado com foto performance. Nesse caso aqui, o Kaique ele escolhe uma casca de banana como observação da passagem do tempo e as suas alterações cromáticas e formais. Aqui já com as outras estratégias, né, de encenação da própria imagem. A gente faz a experimentação com antotipia, que é um processo histórico de revelação a partir da extração do sumo de vegetais, então trabalhando com materiais possíveis, né, de acontecer em casa, no ambiente da casa. Aqui também Diana Reis, que faz esse trabalho com antotipia, ela escolheu trabalhar com álbum de família como estratégia ao longo do semestre, e aí ela faz essa sobreposição da imagem impressa em transparência, sobreposta a esse suporte sensibilizado, e ela refotografa essa imagem para o trabalho. Aqui o trabalho de Matias, que ele escolheu o tema do autorretrato, né, assim, da imagem dele, e aí ele realiza esse objeto. A proposta aí era a construção de um objeto, da fotografia enquanto objeto. Aqui a gente tem mais um exemplo de Kaique, onde ele escolhe uma garrafa de cerveja com esse tom amarelado para funcionar como um filtro, né? Esse filtro vai gerar qualidades cromáticas e distorções na imagem, né, capturada de dentro da sua casa. Aqui uma outra estratégia da Carla, onde ela utiliza o plástico bolha também como filtro para construções de imagens, onde ela vai construir uma poética relacionada entre as flores e esse enclausuramento. Aqui também Matias, que fez esse trabalho utilizando o scanner como modo de captura dessa imagem. E para finalizar, aqui o trabalho de Wesley Mercedes, que ele construiu essa câmera escura nessa categoria da encenação do aparato, da criação de estratégias para a captura da imagem. Então, ele construiu essa câmera escura e ele fez um suporte para acoplar o celular e fazer a captura da imagem digital a partir desse aparato construído para visualização da formação da imagem, né, que é o princípio utilizado na fotografia. Então, ele gera essas imagens com essas diferentes qualidades da textura do papel e escolhe trabalhar com o preto e branco como linguagem.